Hoje nós vamos em cima do livro Pobreza, Riqueza e Prosperidade, nós vamos no capítulo 4, né? Isso, capítulo 4. Rosângela. Saudade. Que dia que eu vou descer o rio para tomar aquele café, hein? Ou gelado, né? Quente aqui em Petrópolis, imagina lá embaixo. Amém. Vamos começar. Capítulo 4. Vamos. Essa parte aqui do livro, estou tentando me despertar aqui. A verdade é essa. Tem dia que é mais complicado do que os outros, né? Mas vamos lá. Nesse capítulo 4 aqui do livro Pobreza, Riqueza e Prosperidade, ele vai contar uma história fantástica que me impactou, mas o título dele começa assim: Oportunidades Magníficas de Franquia Disponíveis. Que história é essa? Que todos possam prestar atenção aqui, porque é algo fenomenal. Da primeira vez eu fiquei impactado como é que o T.D. Jakes simplificou, mas que deixa de maneira bem clara como é que Deus trabalha, né? É fantástico aqui, porque é uma forma simples de explicar como é que Deus trabalha conosco, né? Aí posso começar a ler aqui? Pode. Amém. Então vamos lá, gente. Vamos despertar. Como eu disse, então, no capítulo 4, oportunidades magníficas de franquia disponível. Ele começa dizendo assim: franquias são uma das melhores formas de iniciar um negócio, porque você está se associando com uma companhia que organizou um empreendimento rentável, testado e aprovado. Uma das melhores franquias da história dos Estados Unidos, ele põe em parênteses, classificada como segunda melhor do mundo, é o McDonald's. Você pode comprar uma franquia deles por algo em torno de 2 milhões de dólares, mais 8% das vendas totais do seu negócio por todo o tempo da franquia. Mas o que aprendi recentemente é que a melhor franquia do universo é a franquia celestial. Isso mesmo. T.D. Jakes me ajudou a entender que Deus é o grande franqueador do universo. Permite explicar. Há algum tempo liguei a TV exatamente enquanto o pastor T.D. Jakes pregava sobre o dízimo de uma forma que só ele consegue fazer. Ele segurava uma sacola enorme cheia de 10 centavos de dólar e andava pelos corredores da sua mega igreja, jogando os centavos na congregação. Tão bem quando posso lembrar, ele estava gritando algo como: você pode fazer de Deus seu sócio por apenas 10 centavos. Deus tem franquias disponíveis por apenas 10 centavos. Você gostaria de entrar no negócio do Deus do universo por apenas 10 centavos? Ele perguntava. Irmãos e irmãs, vocês teriam de ser tolos para não querer trabalhar com Deus que conhece o futuro e possui gado em milhares de colinas. Eu contribuía com o dízimo há 30 anos quando ouvi essa mensagem de T.D., mas não entendia completamente o princípio que tinha ouvido. Então, enquanto o reverendo Jake pregava, passagens da Bíblia que foram um mistério para mim durante anos, repetidamente foram reveladas. Como um tesouro enterrado em um campo, como está lá em Malaquias 3, que antes era uma das passagens mais complexas para mim, de repente começou a fazer perfeito sentido. Vamos observá-la juntos. Pode ler ou você quer comentar? Pode. Aqui é legal esse Malaquias, né? Aí dá. Isso. Malaquias 3, de 8 a 12, diz: roubarão o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador
para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Termina ali, ó? Pode comentar. A gente é dessa historinha, né? Eu acho legal que você tem uma boa interpretação sobre essa situação de franquia, né? Você tem lido bastante. Acho legal você já começar a gente... Que ele vai acabar explicando ali no restante. Ah, então bora. Então lê mais um pouco. Porque eu acho que vai vir uma compreensão, senão eu vou acabar falando o que vai vir no livro. Me perdoa. Então, tá joia. Ganha tempo e progride bastante na leitura desse capítulo. E as pessoas já têm uma compreensão sobre isso. Vamos lá. Entendia que Deus desejava que fôssemos generosos e sabia que Ele honra nossa doação. Mas aqui há algo diferente. Deus estava acusando Israel de roubá-lo porque eles pararam de dar o dízimo. Qual é a questão aqui, então? Então, entendi que Deus se associou a Israel para a prosperidade deles. Metaforicamente falando, ele franqueou a terra para eles. Deus garantiu condições favoráveis para as fazendas deles serem produtivas, abençoando o solo, fazendo a chuva cair no tempo certo, fazendo o sol brilhar em suas plantações e assim por diante. Eles, por outro lado, proviam o trabalho, cultivando o solo, podando as videiras e fazendo as colheitas. O negócio de franquia de Deus com eles era de 90 por 10. Os fazendeiros ficavam com 90% do lucro, enquanto Deus pedia os primeiros 10% como a parte dele. Como o filantrópico supremo, Deus queria que a sua parte dos lucros fosse dada aos sacerdotes, que supervisionavam espiritualmente seu povo. Mas os fazendeiros pararam de fazer seu pagamento de franquia para Deus. Em vez disso, gastaram aquele dinheiro consigo mesmo. Como você pode ver na passagem citada, nosso Pai Celestial não estava muito feliz com eles furtando. Na verdade, ele já tinha removido o efeito estufa franqueado que fazia com que as colheitas produzissem rendimento extraordinários e protegia as vinhas das intempéries. Eu amo a forma como Deus lida com seus franqueados. Ele diz, provai-me nisto, como está lá no versículo 10 que lemos. Em outras palavras, devolva-me a taxa da franquia e vejam como ela afeta o rendimento da colheita. Deus é tão gracioso e perdoador com eles. Mesmo que eles tenham rompido o contrato, ele promete que, se eles acertarem as coisas, ele vai adicionar um elemento sobrenatural ao esforço deles. Isso fará com que suas vias produzam rendimentos gigantescos, tanto que irá assombrar as nações vizinhas. Uau! Meu Deus do céu! Caramba! Rapaz, eu já vi muita pregação sobre dízimo e oferta, mas, uau! Como eu peguei apesar que acho que é porque a gente mexe com negócios, como eu peguei e entendi sobre dízimo e oferta nessa palavra. Você quer comentar aí ou quer que... Pode começar. Eu estou tentando acordar aqui. Com os irmãos, cheguei em casa já madrugada dentro, estou aqui no que eu vou ativando aí. Amém. O que eu achei fantástico aqui e poderoso é que, primeiro, a palavra de Deus é muito viva. Você vê um pastor que há 30 anos ali, tantos anos, trabalha com Deus, se oferece, né, dá a sua vida para Cristo, mas ele, em algum momento, ele assiste uma palavra de um outro pastor, do T.T. Jakes,
ele explicando sobre o dízimo e oferta. Então, há sempre alguma coisa a mais para a gente entender e compreender. E a gente sempre tem que estar com a mente aberta para a gente conseguir, às vezes, de uma forma mais simples que Deus nos dá para passar aquilo que Ele quer nos ensinar de algo que Ele já deixou lá atrás, mas às vezes a gente não compreendeu. Então, ele começa falando aqui sobre franquia. Eu acho interessante que o TDJ, que está com um saco de moeda de 10 centavos jogando, lançando isso em cima do povo ali no templo, e ele dizendo, você quer se associar? Quer dizer, é um movimento, parte da gente se associar com Deus. Esse é o ponto. Eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador, entendo que Cristo morreu na cruz para restaurar os meus pecados, e eu dou o passo, Senhor, eu quero me associar contigo, eu quero essa união, eu quero ir contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero fazer uma sociedade contigo. Eu já não sou sozinho mais. O pastor Adilson vive trazendo aqui, é melhor que sejamos dois. Sim, dois andando juntos, mas principalmente, melhor estarmos com Deus em todos os nossos negócios. Então, ele chama a Deus para andar com ele no nosso negócio. O que eu acho interessante aqui é que ele começa dizendo, explicando ali, eu achei fantástico que ele dá 90% de tudo que ele produz, que ele ajuda a produzir para os fazendeiros, e pede 10%. Só que o que é fantástico, que às vezes a gente não compreende, que ele fala de filantropia aqui, é que Deus não pede para ele. Os 10% que ele pede, ele fala, traz a casa do Senhor, para que tenha mantimento. Deus não precisa dos 10%, ele precisa da fidelidade, porque ele te ajudou a gerar aquilo, só que os 10% ele entrega como ajuda na casa dele mesmo, para sustentar a obra dele, daquilo que ele está fazendo. E é tão fantástico, que ele é tão poderoso e próspero, que 10% dele faz prosperar uma casa inteira, faz prosperar o negócio dele, faz prosperar aquilo que ele trouxe para nós. E aqui é um ponto fenomenal, que como ele começa a trabalhar no versículo de Malaquias, como vocês têm me roubado? Por quê? Por que vocês têm me roubado? Porque disseram que vocês têm uma aliança comigo. Vocês decretaram, o Senhor é o meu Deus, eu te aceito como único suficiente Salvador da minha vida. Eu caminharei contigo agora. E aí Deus começa, e ali ele começa a dizer, eu mando a chuva no tempo certo. Não é somente a chuva e o sol, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele fala, você se associa com alguém que conhece o passado, o presente e o futuro. E ele começa a derramar graça sobre as nossas vidas no tempo certo, a chuva no tempo certo, o sol no tempo certo. Só que quando a gente recolhe aquilo, a gente começa a reter e começa a roubar a Deus, o nosso sócio, aquele que nos fez prosperar, começa a amaldiçoar a nós mesmos, porque a gente começa a reter, a destruir aquilo que estava nos fazendo prosperar, que era a graça de Deus. Ali ele começa a discernir de forma fantástica o que nós temos que fazer e o que o Deus faz. Eu vou até repetir aqui só um pedaço, porque eu achei aqui, isso veio aqui hoje, que eu achei fenomenal. Deus garantiu condições favoráveis, lá no finalzinho de 74 para 75. Deus garantiu condições favoráveis para a fazenda deles serem produtivas. Quem produziu a condição favorável? Deus. Abençoou o solo, fazendo a chuva cair no tempo certo, fazendo o sol brilhar em suas plantações, e assim por diante. Aí tem a nossa parte. Eles, por outro lado, provinham o trabalho, cultivando o solo, podando as videiras e fazendo a colheita. E aí ele pede, me dá os primeiros 10%, mas não precisa entregar para mim. Deixa aonde eu determinar. Quer dizer, quando a gente tem um sócio, o sócio determina em que conta você transfere a parte dele. Nós que somos vendedores, a gente sabe já quando a gente vai vender e qual é a nossa parte que a gente vai ganhar. Então, por que a gente, em certo ponto, a gente gera esse medo, essa insegurança? Porque, às vezes, a gente não entende dessa compreensão que, primeiro, Deus é o nosso sócio. E é Ele que prepara tudo para que nós prosperemos. Às vezes, a gente acha que a gente recebe o nosso salário pelo nosso esforço. Olha, peraí, eu fui lá e trabalhei. Por isso, eu tenho direito do meu salário. Sim, mas quem deu a condição favorável de nós recebermos o salário foi Deus.
Então, devemos devolver a ele aquilo que ele gerou como favorável nas nossas vidas. Então, se você... Achei essa forma fantástica, porque às vezes a gente quer muito espiritualizar tudo, mas ele trouxe aqui de uma forma que nós possamos compreender. Então, se você tem um sócio, você entende que Deus é o seu sócio, que ele te faz prosperar, devolva para ele aquilo que ele te pediu, porque é ele que te faz ter aquilo que você tem e que você vive durante todo o tempo da tua vida. Amém. Eu posso ligar um pouco de novo, eu tenho repetido muito uma palavra da questão da viúva com o Elias, né? O Elias é o profeta, vamos pôr assim, que seria o sacerdote, e ele fala para aquela mulher para estabelecer uma aliança com o sacerdote. E Deus diz como eu vou manter a tua vida na crise. Porque ela pega a farinha e o azeite para preparar o bolo, e o Elias fala assim, prepara uma parte pequena para mim, depois coma você, olha só, prepara para mim primeiro, depois coma você e o seu filho. À medida que ela libera e se associa a alimentar a profeta, Deus libera a sustentar a vida dela na crise. Ela passa a abrir e ela passa a ver. Então você vê que ela não era israelita, mas ela liga uma aliança que vai diferenciar ela de todas as pessoas. Então a gente entender isso numa visão da minha participação, né? Porque ele diz assim, tira e faça primeiro para mim. Uau! Fantástico! Depois se alimenta você e o seu filho. A farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar. Então, assim, operando o dízimo na questão da fé. O que você está dizendo para ela? A minha parte você está me dando. Ou vamos supor que seja a parte pequena, 10%, que ele não falou o percentual, mas ele disse uma parte pequena. Olha só uma coisa, a parte dela seria contada depois que a parte pequena fosse tirada. Nós não temos 90, ou seja, os 90 para nós é o 100, porque a parte pequena ela entregaria. E aí Deus mantém, porque ela passa a sustentar o profeta. Que Deus diz assim, vá para Serepta, que eu já dei ordem a uma viúva para te sustentar. Uau. Então, está mostrando também a dependência do profeta no ministério. Gálatas capítulo 6 diz assim, reparte o teu bem com aquele que lhe instrui. Então, Deus trata uma questão de aliança, porque aí você falou muito bem, né? Deus é que está destinando para onde, porque Deus não precisa do dinheiro. E muita gente se erra aí. Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Mas ele tem o seu princípio. Ele diz para que haja mantimento na minha casa, para que não falte aos meus operários. Porque quando Jesus mandou que eles fossem, ele disse, vocês não vão levar dinheiro nenhum. Entra na casa, ficai ali, comei de tudo que vocês... Então, quando a casa o recebia, ela recebia a paz em primeiro lugar, mas eles sustentaram os operários que Deus mandou. Então, quando você entrou no negócio com Deus, Deus entrou no milagre de dar provisão para você. Então, o que vem para a gente direciona, né? Aí eu peguei também a qualidade da franquia. Você vê, a gente falou da franquia do McDonald's, né? Vamos pensar em outras também. Aqui não tem o Burger King, né? Às vezes a gente vai lá no Rio de Janeiro porque quer comer um sanduíche do Burger King. E quando se abrisse um Burger King aqui, se fosse o Adilson Saulo abriu a franquia do Burger King aqui, no shoppingzinho aqui, de frente à nossa casa aqui, em Correias. Então, muita gente iria para lá porque ali estabeleceu uma qualidade da carne, uma qualidade do serviço, mas, na verdade, não fomos nós. Nós apenas estamos no negócio de alguém que começou lá 50 anos atrás, que deu certo. Então, entrar para isso é entender que a qualidade que deu certo para aquela viúva vai dar certo com a gente também. A gente está sempre separando a parte pequena. E a outra parte é os 100%, né? Você quer comentar? Nossa, eu estou impactado com essa palavra que você deu. Eu estou te falando que eu fiquei aqui impactado aqui, doido para falar, mas não querendo te interromper, porque eu fiquei impactado com essa palavra.
impactado, porque é uma viúva. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais. Eu acho que você está nesse veio. Eu abri até aqui 1 Reis 17, mas eu não consegui terminar de ler. Mas era uma viúva que tinha um filho, não era isso? Que ela ia morrer e tinha pouca coisa dentro de casa. Ela estava se preparando para morrer. Então, o que ela tinha, mesmo que ela já tinha dentro de casa, mesmo que era um pão que alimentasse, era algo que traria morte para ela. Então, na mão dela, aquilo que ela tinha já era de morte. Agora, quando ela pega e o profeta chega e ela entrega o dízimo, entrega parte para o Senhor, ela tem essa coragem porque o profeta declara a palavra. Deus já tinha decretado aquilo, Deus já estava vendo a situação dela, só que ela ainda não tinha percebido que já tinha uma solução. Ela ainda estava naquela coisa de eu vou fazer o último pão, a última ceia e vou morrer. Só que Deus já tinha ouvido o clamor dela, já tinha visto a situação dela e chamou o profeta para ir lá. Só que dependia de um passo de fé dela. Eu estou falando porque eu já ouvi o pastor Adilson pregando isso várias vezes. Não penso que isso veio do meu veio, não. Veio da minha conexão com o papai aqui. E ela vai e ele fala assim, olha, seja ousado então, me dá o primeiro para mim, como você falou. A pequena parte, pequena fé. Eu estou falando isso porque, às vezes, as pessoas estão dentro de casa falando assim, ó, já não tem mais jeito. Eu já vou morrer. E o que eu tenho aqui em casa não vai resolver o problema. Não tem mais jeito. Só que, debaixo da obediência, como o versículo diz aqui, ó, mesmo que eles tenham rompido com o contrato, ele promete que, se eles acertarem as coisas, ele vai adicionar um elemento sobrenatural ao esforço deles. Isso fará com que as suas vinhas produzam rendimentos gigantescos. Eu quero dizer, debaixo de uma obediência, debaixo da palavra, quando você se associa com ele, quando você obedece aquilo que Deus manda, a coisa vira. Não é? Então, eu estou abrindo o texto aqui, diz assim, 1 Reis 17, 12, né? Vamos falar do 11. Deixa eu ver, vou falar um pouquinho antes aqui. 9. Levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Olha só, Deus já estava falando com ela. Eu peguei também, quando você olha esse texto, Malaquias 3:10, parece que os olhos estão fechados, porque há tanta promessa de uma terra abundante, de um favor, né? Fazei prova de mim, se eu não vos abrir. Deus está falando de janela, Deus está falando de transbordante, de céu aberto. Então, abre o céu. Mas vamos lá. Então, ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse, traz-me, peço-te um vaso de água para que beba. E indo ela a trazê-lo, ele chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, estamos apanhando lenha para preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então, o que me chama a atenção é a última refeição. Ela, na verdade, isso ativa um novo começo. Para ela era a última refeição. A mentalidade dela tinha chegado ao final. Mas na visão de Deus, quando é proporcional àquilo que você tem, o percentual, o proporcional te valida e te abre o leque para todos nós participarmos. Por isso, D.D. Jakes usou os 10 centavos, né? Porque ele pegou uma parte pequena de R$1. Então, essa parte pequena te qualifica para que você não entre no teu final de morte, mas para que tu estabeleça um pacto de vida, uma aliança de vida. Então, pensa que agora os teus 100 virou os 90. E pensa também do fazer primeiro. Porque se você tem uma pizza e eu separo ela em 10 pedaços e eu começo a liberar as contas que eu tenho que pagar, a luz que eu tenho que pagar, a compra que eu tenho que fazer, automaticamente, o último pedaço, eu vou ter problema para liberar ele. Ali entrou uma questão dela também. Do último dia de cada dia era o último pedaço.
Ela já tinha economizado tudo, ela nem tinha o bolo. Ela tinha a ideia de fazer alguma coisa para o final. Muita gente tem a mentalidade de fazer alguma coisa para o final, para declarar o final. E Deus está, antes que você faça para o final, separe uma parte e estabeleça um novo começo. Ou seja, começar agora com aquilo que o Senhor está lhe pedindo. E você tem que agora olhar o 100 que você tem naquele dia, que era o pouco, e uma parte para o profeta. Entenda que Deus já tinha falado com ela. Eu dei ordem a essa mulher. Ou seja, ela foi sensível à voz de Deus. O grande problema também é quem anda falando com você, a sensibilidade. O soprar errado do diabo vai dizer que você está dando dinheiro para a igreja, que você está fazendo isso, que ele não precisa, que está enriquecendo, o que estão fazendo com aquilo que está. Então, há todas essas vozes para matar o que Deus quer abençoar você mesmo, o que Deus quer fazer contigo mesmo. A grande alegria é que Deus é dono do nosso negócio. Ontem pela manhã eu vivi uma experiência poderosa, né, nesse sentido, muito clara já, e a gente já vive isso diariamente, e às vezes a gente tem, parece que a gente fica desacreditando, né? É quase que um arrependimento diário, né? O progresso do metanoia é que ele não para a mudança, e todo dia a gente tem que entregar tudo aquilo que a gente tem. Quando Pedro pesca, e primeira vez em Lucas 5, e os barcos, 2 barcos enchem, ele vê o abençoador tão poderoso que ele não põe os olhos no que ele está colhendo. Ele começa a viver com o Senhor da colheita. Porque se Deus pode fazer isso, isso não é o fim para a minha vida. Ele apenas está ditando o começo. E ele faz uma entrega total, que ele deixa tudo aquilo ali para quem estivesse na praia, para aquela multidão. Se ele largou tudo, deixou, quem sabe se aquele peixe já não alimentou aquelas multidões. Mas a experiência que eu tive não foi essa, foi que Deus começou a dizer, o teu negócio não é teu negócio. O teu negócio é meu negócio. Quando é um negócio de Deus, ele já deu certo. E eu comecei a crer poderosamente, porque aparentemente parece que as vendas estavam ruins, mas de repente eu senti uma nova atmosfera tomando conta, e aqueles que pareciam que não iriam dar pedidos começaram a mudar o seu pensamento, porque não tem a ver comigo, mas tem tudo a ver com Deus. Então, quando você pode se desprender de Mamon, tem tudo a ver com Deus. Na verdade, o que ela precisava entender? Eu preciso me desprender, eu preciso ter essa forma de liberar algo que eu tenho, né? De entregar alguma coisa que Deus tem me dado. Nossa, estou impactado aqui. Deus quer fazer algo novo a partir daquilo que você já tem dentro de casa, né? Eu fiquei impactado com essa palavra. Eu sei que às vezes a gente parece que a gente está saindo do veio, mas eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa. Porque o que você falou ali me impactou. Há uma farinha, há um resto, o resto não, mas o fim de alguma coisa, né? Um pouco de farinha, um pouco de azeite, quer dizer, aparentemente era o fim de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela não deu o fim. Ela fez algo novo, que é um bolo, e deu o início dele para ele. Faz um bolo para mim, quer dizer, ela pegou o fim, fez algo novo, que é o bolo, e pegou a primeira fatia e deu para ele. Como isso representa aquilo que a gente está falando dos primeiros 10%, da primeira franquia, quer dizer, você gosta às vezes de falar, ele abriu ali uma franquia, ela abriu ali uma nova franquia de bolo. Só que Deus, na hora que pede para ele, falou assim: não me dá esse restinho de azeite e esse restinho de farinha. Ele fala assim: faz um bolo, quer dizer, faz algo novo com aquilo que está no fim da tua vida. Deus vai fazer algo novo com aquilo que resta ali na tua casa. Ali, às vezes, na nossa vida, às vezes a gente acha que já está no fim. E Deus está falando algo novo. E Deus falou assim: fala para a Rosângela, que está aí em casa, que está assistindo, olha, eu estou fazendo algo novo a partir daquilo que você está enxergando. Às vezes a gente está enxergando agora o fim, e Deus está falando assim, ó, eu estou fazendo algo novo, mas a partir desse algo novo, entrega a primeira parte para mim. Então, aí vamos lá, uma coisa que eu peguei aqui também, olha só. Aí ele libera a palavra. Tem uma palavra para liberar.
mas ele dá a direção que ela precisa e depois ele diz o que aquele ato vai gerar. Porque assim diz o Senhor no verso 14: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, né? Então ali entrou a questão da palavra, né? O que Deus disse no Malaquias 3:10? Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu para vos derramar a bênção tal. Então, assim, como até a Lu botou aqui, né? Sempre Deus trará algo. Você vê sempre o diabo, né? Querendo tirar o foco. Uma das coisas que ela precisava quebrar ali era o medo. Às vezes, o que a gente tem é o medo de entregar. A gente justifica que não precisa do dinheiro, mas eu estou querendo justificar que eu estou com medo de tirar. E não estou acreditando no que o profeta está me falando. Então, a Bíblia diz que tinham muitas viúvas, mas foi enviada aquela. A parte pequena, né, aquilo foi tão claro na minha mente, que eu creio ali que era um dízimo mesmo, que ele não pediu uma parte grande. Então, tem uma parte menor, que era o que o profeta iria viver. Mas a partir daquilo ali, daquela parte, Deus trouxe a provisão diária. Deus garantiu para ela, naquele tempo, enquanto não choveu, foi o tempo até que o profeta ficou ali, né? Porque quando o profeta sai, ali ele já libera chuva. Então, ele está ali, não tem chuva, mas ele tem provisão. Então, aonde a palavra de Deus entra, pode não ter a chuva do lado de fora, a seca, a crise, porque às vezes a gente vive um tempo falando sobre o deserto. Mas Jesus sempre mostrou: pare de pregar o deserto, mas pregue o deserto florescendo, pregue a água brotando. Então, a sua volta tinha deserto, mas quando ela leva o profeta, ela leva a palavra para dentro de casa. Então, a chuva estava dentro da casa dela. Uau, caramba! Uau! Eu tenho que olhar isso depois, que eu nem sei o que eu estou falando aqui. Que o profeta carrega chuva. O profeta carrega chuva. Então, quando ele fala que até que a chuva dê, porque era o tempo que o profeta sairia da casa dela. Enquanto a gente estiver cumprindo aquilo que Deus determinou e honrando a palavra de Deus e destruindo as vozes malignas que estão vindo contra nós, nós vamos estar garantidos cada mês, cada dia, cada colheita, porque o soldo era pago quase que diário, né? Eles acertavam o dia. Hoje a gente é acertado pelo quinzena, pelo mês, pelo vale, mas ali era o dia. Então, cada dia ela separava o primeiro. Mas quando o profeta sai, a chuva sai com ele. Mas ele saiu para liberar a chuva para todo mundo. Então, agora, para todo mundo começa a viver um novo ciclo, mas ela experimentou vida quando ela estava pensando em morte. O que Deus tem para cada um de nós? Você anda pensando em morte, porque você ainda não estabeleceu aliança com Deus. Você pode pegar o maior pastor que tiver na sua vida aqui, o Didi Jakes, o JB, o Silas, todos esses são bons homens, eu também gosto de todos eles. Mas se você não deixar a palavra de Deus entrar na tua vida, na tua casa, nenhuma dessas pessoas vai poder te ajudar em nada. Não são as pessoas que você pensa que vão gerar, mas é a palavra que você está pronta para ativar e receber no teu coração que vai mudar. Entenda isso. E Deus está usando pessoas tão simples e tão do lado da gente para estabelecer isso. Então a chuva sai, e se eu pego veio de novo aqui, né? A chuva saiu porque ele saiu. E quando ele sai, agora ela não tem a conexão de entregar para ele, que não tinha débito em conta, que se tivesse alguma maneira que tivesse, ela continuava. O que você está fazendo? Não, estou depositando o valor da farinha de hoje na tua conta, está entrando diário aqui no teu Nubank, no Itaú, onde quer que seja. Ela não tem. Ela teria que ir ao templo, teria que ir a algum lugar, ela estava ali agora, mas ele vai liberando aquilo para geral, porque o profeta já está dizendo, né? Eu vou passar um tempo aqui, nesse tempo aqui,
toda a tua primeira oferta vai te garantir a tua provisão que Deus vai te dar. Entenda que agora ela passa a liberar do profeta não o que ela está comprando, mas o que ela gerou com a primeira semente. E ela continua semeando, porque agora é o papai que está liberando uma panela que abre e tem farinha. Uma panela, então ela não precisa de dinheiro, ela tem em casa uma panela milagrosa, né? Se a gente fosse da fé, não tem nada a ver com a panela. Eu acho que você deu solução aí, Deus deu um rema aí de solução. Eu já vi você, até eu estou falando isso porque eu já vi essa conexão. Acho que Deus quer refazer isso aqui agora. Eu já vi você pregando sobre isso. Às vezes as pessoas estão assistindo agora, alguém de negócios, que tem empresa, dizendo o que tem a ver isso com o meu negócio. Eu achei fantástico, porque o profeta, a partir da obediência dela, o profeta chega lá e às vezes a gente tem um negócio, a gente tem algo dentro de casa, a gente fala assim, olha, minha empresa não tem mais jeito, olha, minha família não tem mais jeito, eu vou morrer, quer dizer, eu vou ter que fechar minha empresa, eu vou desistir da minha vida. E aí, a partir de uma obediência dela, e o profeta, igual você disse, diz, não tenha medo. Deus hoje está startando novos negócios, abrindo novas possibilidades e gerando frutos a partir que você permita Deus entrar dentro da tua casa através de uma palavra. E aí, a partir da obediência. Porque quando ele fala do bolo, ele abriu uma fábrica dentro dela. Aquela farinha e aquele azeite, vamos trazer assim, como a gente está falando sobre franquia e sobre negócio, nunca mais acabou, porque não era mais farinha e azeite. Aquilo se transformou num bolo, e o bolo se vendia por um custo mais caro, e ela tinha sempre mais azeite, sempre mais farinha, porque Deus deu uma nova estratégia. E aquele novo negócio foi abençoado, porque o primeiro bolo que ela deu, ela ofertou. Então, é impressionante como é que Deus começa a gerar. A gente está falando de franquia, e aqui a gente vê franquias de bolo por aí e tal. Então, dentro do teu negócio, às vezes aquilo que você já desistiu, Deus vai te dar uma estratégia para gerar algo novo a partir daquilo que já tem. E aí nunca mais vai faltar nada dentro da tua casa, do teu negócio, daquilo que Deus quer fazer. E se a gente olhar o texto todo, a gente vai ver que automaticamente o filho dela morre. Olha só que situação. Deus te coloca dentro da casa da mulher e daqui a pouco o filho morre. E a mulher entra em pânico, desespero. O que tu vieste fazer aqui? Ela está revoltada com ele. Aí pega a criança e vai orar pela criança. Eu queria ler esse texto porque aqui no final tem uma chave poderosa, né? O texto diz assim, né? Então disse ela a Elias, que tenho contigo, homem de Deus? Vieste aqui para me trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse, dá-me teu filho. E ele tomou do seu regaço e levou em cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Amém. Ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto, à casa, e deu à sua mãe e disse, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra na tua boca é verdade. Olha só que coisa. Interessante que a fé dela, ela tinha uma fé para fazer uma coisa, mas tu vê que ela ainda duvidou dele. E também me chama a atenção que não quer dizer que a gente não vá viver problemas, mas a palavra vai ser sempre a solução que a gente precisa. E Elias podia ter dado o final para ela, porque quando alguém anda para gerar vida, em todo o tempo ele vai entender que não é o final. Se com a farinha não foi o final, com a geração dela, porque os filhos são herança, não seria o final.
ela começa a repensar a sua iniquidade, ela começa a repensar os seus erros, e ela agora, de fato, ela começa a conhecer, porque muitas vezes o que levou ela a isso é uma idolatria ao menino, é entender que o menino era tudo, mas às vezes a gente vai entender que perdeu por um tempo alguma coisa, para Deus devolver e começar a achar que quem é tudo é Deus. Por isso Abraão, ele pronto para entregar Isaac, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, sem ter um histórico de ressurreição atrás de Abraão. Aqui na frente já tinha história, já começa a gerar um histórico de ressurreição até Cristo, mas a gente percebe isso. O mesmo poder de Elias, né? O mesmo poder ali que também é mostrado em Eliseu, é conectado em Jesus, quanto revive, quanto Deus quer te dar vida. E aí ela fala assim, agora vejo que a palavra, a gente que está aqui, por pouco a gente já tinha visto que a palavra era verdade. A gente não precisava de mais nada. Mas olha quanta coisa ainda está para mudar. Mesmo que ela pensa que é final para a farinha, ela está tentando estabelecer para o filho. E Deus continua falando com ela. Eu sou o Deus que vai te dar a provisão, mas eu sou o Deus que vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não vai só tocar nas tuas finanças, ele vai trazer vida à tua geração. Há uma geração que nós queremos ver para frente. O grande problema que a gente pode estar vivendo hoje é matando um novo e achando que o final é a nossa geração. Eu olho para o Felipe e vejo uma grande geração despontando, meu filho, né, com 18 anos, vai fazer 19, outros filhos que estão aí, netos, crianças, há uma geração. Nunca duvide do que Deus pode fazer com a nossa geração que Deus está levantando. Nunca deposite medo ou dúvida quando nós estamos guardando os nossos filhos pela fé. Há uma geração que não será perdida, porque Deus não está acabando nada, não é o final de nada, é um começo de algo grande, algo poderoso que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Amém, amém. Ali eu fiquei impactado. Não. Eu acho que ali deixa uma palavra muito forte, porque a gente não sabe qual o motivo que o menino adoeceu ali, mas a gente vê que se ela deu essa palavra no fim, ela só percebeu que ele era homem de Deus no final. Às vezes Deus já está fazendo na nossa vida e a gente às vezes não está glorificando a ele por aquilo que ele já está fazendo. Às vezes a gente não está enxergando o quão poderoso Deus é no processo das nossas vidas. E talvez essa seja uma palavra muito importante para esse tempo, porque a gente está falando sobre pobreza, riqueza e prosperidade, é que às vezes a gente acha que isso que está acontecendo, essa palavra, não é de Deus. E a gente vê ali que, enquanto Deus prosperou ela, tirou toda a escassez da vida dela e do filho, ela ainda não tinha compreendido que ele era um homem de Deus. Ela não tinha compreendido o que Deus estava fazendo. Às vezes Deus está prosperando a gente, e às vezes a gente acha que não é Deus. Não, isso é espiritual demais para mim. Isso não pode ser Deus. Eu tenho que ter uma luta de saúde ou de vida para que aí eu compreenda que Deus age. Mas Deus quer agir 100% na tua vida. Na tua saúde, sim. Dá vida para os teus filhos, mas Ele quer te prosperar. Aí, às vezes, as pessoas estão pegando agora, entrando agora e falam assim, mas por que Deus quer nos prosperar? Aí é o finalzinho lá do Malaquias 3:8, lá a 12, que ele diz assim, ó, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui está a chave. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer te prosperar para que as nações olhem para nós e vejam quanto Deus é poderoso pelo que Ele faz na nossa vida. Deus quer nos prosperar para sarar a terra. Olha isso. Repreenderei o devorador. Deus quer nos prosperar porque a terra onde nós estaremos, Deus vai repreender o devorador. Deus quer nos prosperar porque a nossa vida no campo não será estéril. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que nós entendemos aonde nós estamos, não vai ter mais esterilidade.
vai frutificar em todo tempo. Então, nós temos uma responsabilidade, independente se estamos no Rio, em Petrópolis, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Aonde nós entendermos a palavra, não terá esterilidade. E as nações olharão para nós, não por nossa causa, mas pelo Deus que nós somos sócios, que nós temos uma franquia, que nós representamos aqui na Terra. Isso influenciará os negócios em todas as nações. A gente está com o horário avançando, né? Mas eu estou assim no meu coração muito assim, separa uma pequena, né? A parte pequena para mim. Se a gente ampliar isso, porque eles dizimavam de tudo, né? Do cominho, do índolo, tudo, de tudo. Você pensa o teu tempo, uma parte pequena de prioridade para Deus. É tudo que você atrelar a Deus como primícia, como primeiro, vai determinar o que Deus vai agir depois. Né? O que a gente está fazendo, na verdade, é proporcional ao que Deus nos deu. Se o meu tempo ele é 24 horas, se eu dedico uma parte pequena a Deus, eu estou ativando que as outras horas serão 100%, mas as 100% as Deus estarão aí. Interessante disso, porque Deus oculta as coisas ao grande e revela aos pequeninos. Não adianta, vai ter muita gente que vai continuar bloqueado e não vai entender isso. Mas aqueles que estão pegando, né, como disse o tio Carlos, né, você precisa pegar isso. Você precisa segurar isso para a tua vida. Você pode ver, admirar alguma coisa, mas você pode exercitar pela tua fé. Né? Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É um testemunho que vai impactar. É parar de pregar a vida do deserto, é parar de pregar que eu estou no deserto, mas é florescer o teu deserto. É dizer, se a chuva começou a habitar dentro da casa da viúva, porque o profeta passa a morar ali, automaticamente aquela terra, aquela casa, ela começa a ser mantida pelo milagre do céu. O que está mantendo cada um de nós para esse tempo, porque eu preciso entender qual a chave do reino para o momento certo que estamos vivendo, é a vida com Deus. Quando a Bíblia diz, para todo tempo existe um propósito, é porque o profeta libera um propósito para a viúva. Quando ela conecta ao propósito, Deus conecta a provisão da vida dela. Quando nós nos engajamos naquilo que Deus deu para que a gente possa fazer, servir as pessoas, abençoar alguém, você tem um propósito, Deus te liberou não só o tempo para viver esse propósito, mas Ele te sustenta, te dando uma vida para ter uma vida agora com Ele nesse propósito. É isso que o Pai tem para cada um de nós nesse tempo, a chave que a gente está entendendo disso, né? Eu gostei muito disso, estou aqui mexendo no meu coração para ver, e aí a palavra diz, enquanto não houver chuva, a farinha não acabará, e o azeite não faltará. Mas o Elias saindo da casa e vai ao monte, a primeira coisa, ele vai desafiar os profetas, vai cair o fogo do céu, e depois vai chover. A palavra dele para todo mundo, né? Você vê quanto a palavra na boca de um homem Deus começa a honrar. Como a oração daquele profeta, Deus escutou e ressuscitou. Deus escutou e deu chuva. E a Bíblia diz para cada um de nós, Elias era um homem como cada um, sujeito às mesmas paixões, teve até depressão, mas como Deus ouviu a voz, então muito pode a oração do justo. Sabe, queridos, nunca pare de clamar, nunca pare de orar, porque a sua oração pode trazer chuva para o teu local, para a tua família, para a tua cidade, para o teu país, e a terra voltou a produzir, porque a palavra é aquela, né? É o estéreo ali, Isaac. Por que Isaac prospera? Porque ele tem um princípio que o pai liberou para ele. O pai deu a parte quando veio de uma batalha, agora o filho estava semeando porque ele sabe, e a Bíblia diz também que Isaac também entregou o dízimo ali. Isaac também aprendeu com o pai. Quando ele aprende com o pai, não tem terra seca. O problema é você parar de fazer a obra agora, enquanto há tempo, porque o que você está fazendo agora, você vai colher nesse ano. Naquele mesmo ano, Isaac teve uma colheita de 1 para 100, porque todo mundo chamou
é notório que a bênção de Deus está contigo. Ele abriu o poço que tinha secado, que tinha entulhado, porque ninguém vai, em sã consciência, fechar um poço num lugar que a água é privilegiada, porque eles enterram porque não dá mais, ele mexe, e quando a mão dele está mexendo, a água está saindo. Mas a água não era a água que estava no poço, a água era a água que estava em Isaac. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, a casa que você entrar, o Espírito Santo já está dizendo para você, vai dar certo, porque você franqueou a sua vida a Deus. Você tem a parte já conectada com Deus. E o 90 para nós é o 100 que Deus está me dando. E eu sou feliz por isso, por saber e honrar o nome do Senhor. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Coisa aqui, hein? Amém. Glória a Deus. Que palavra. Que manhã foi essa? Tá quieto aí. Rapaz, já tem 17 pessoas aqui. Eu tô impactado aqui, porque a palavra é muito poderosa, né? Nesse tempo que a gente está, muita gente retida dentro de casa, o profeta ali diz para aquela viúva, não tenha medo, né? Não tenha medo de mudar a sua história. Ele dá a palavra, faz para mim, ele diz, não tenha medo. E esse é um tempo que o inimigo tem trago muito medo para dentro das casas, né? Às vezes a gente tem coragem de trabalhar, mas não tem coragem de ir para a igreja. A gente tem coragem para fazer muita coisa, mas não tem coragem de pregar a palavra. Às vezes o medo tem nos paralisado, né? É um tempo de gerar atitude, é um tempo de olhar para dentro de nós, para dentro daquilo que Deus quer fazer através daquilo que nós já temos. Acho que essa palavra de hoje você já tem o que é preciso e Deus vai transformar em novo aquilo que aparentemente estava acabado, estava destruído. Então, que palavra poderosa nessa manhã aí. Amém. Muita gente aí comentando, tanta gente para ver o sobrenatural, só depende da prioridade que temos colocado Deus em nossa vida, né? A gente ontem ministrou para ministros e colocar Deus como prioridade, não como final, né? Deus passou a ser o primeiro, e às vezes o primeiro de Deus ali era liberar para quem Deus te orientar para que seja feito, né? Ali no caso era o Elias, né? Pode falar. Aqui botaram também, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito, né? Te colocarei. Mônica aí. Glória a Deus. Saudade da Mônica. Amém. Galerinha tá firme. Alex. Aleluia. Amém. É o final, né? É o final também da live, mas pode ser o começo de uma vida de você. Tem ciclos que fecham, mas você tem poder para abrir novos ciclos na tua vida. Amém. Essa condição daquela viúva, né, para que ela pudesse liberar isso, para que aquilo que está na minha mão é que eu vou ativar o que vai sair da mão de Deus. E depende de nós, depende da sensibilidade de ouvir a voz. Eu tenho dito como Pedro se joga no chão depois da pesca e não quer mais nada do que tem para seguir Jesus. Quanto eu quero sacrificar para segui-lo. Dizer, eu estou entregando tudo. Nós estamos falando da pequena parte, mas eu estou te apresentando alguém que deixou tudo. Pai, nós que deixamos tudo, eu não tenho para onde voltar, porque só tu tens palavras de vida eterna. Gente, eu não tenho uma vida para voltar, eu não tenho passado, eu não tenho a alegria lá atrás. O que nós temos agora é para frente. Vamos em progresso para frente, ouvindo e sendo sensível à voz de Deus. Se jogue no chão como Pedro, né? Derrame a lágrima. Pai, tudo é teu, eu não tenho para onde ir. Eu deixo meu barco, eu deixo minhas redes, e eu vou passar a te seguir. Eu vou te seguir. Deus está chamando, né? Tem um chamado para cada um. Né? Ontem foi o alinhamento. Amém. Amém. Bom.
Considerações finais, vamos agradecer o povo, vamos trabalhar. O que ficou aqui na minha mente no final foi a compreensão, primeira compreensão do dízimo e as ofertas. Desbloqueia isso na tua mente. Entenda o que Deus é que te faz prosperar e que é um propósito debaixo do céu para todas as coisas. A gente falou ali muito da viúva, mas eu também fiquei impactado aqui que como aquela viúva ativou Elias, né? A partir da fé dela e daquilo que Deus fez na vida dela, Elias se levantou e foi, como o pastor Adilson gerar a chuva externamente, né? Há uma chuva interna, mas a partir da fé daquele que está paralisado ativa aquele que estava praticamente também paralisado. Deus falou, olha, você está parado aí, Elias, levanta aí, tem uma viúva que eu vou te ativar para alimentar. Mas se eu ativo ela, imagina você ativado. Então, quanto é poderoso continuarmos ouvindo a voz de Deus. Quanto é poderoso obedecer a Deus e ver as maravilhas que Ele pode fazer nas nossas vidas hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que tem para nossas vidas já está pronto. Basta nós darmos o passo de fé. Chega, hoje acabou o medo, acabou a angústia, e num novo começo, um start novo, está começando nessa manhã, né? Amém, gente. Glória a Deus. Vamos orar. Eu creio, né? Eu creio que Deus está nessa casa, que Deus está em nós. A liderança pode ser uma tampa, se ela para de crescer. O profeta saiu, ouviu Deus, vai para o Serepta, porque tem alguém precisando. Vá para lá, libere. Uma palavra tua pode mudar uma história de alguém. Uma visita tua, um toque, uma ligação, uma mensagem, venha andar em progresso. Ainda que você esteja guardado, trancado, passe mensagem, grave áudio, grave vídeo, libere a palavra. Alguém está recebendo. A gente está ofertando também uma parte da nossa vida, as manhãs, segunda, quarta e sexta, para que alguém receba algo, para que alguém seja ativado, para que essa palavra seja semeada em tempo e fora do tempo. Por isso, Pai, eu quero orar agora, junto com nossos irmãos, te agradecer pelo teu amor que tem nos amado, pelas oportunidades de nós sermos cooperadores do reino, participantes do reino. O Senhor é tão bom de nos chamarmos, de chamar cada um de nós, e nós temos o livre-arbítrio de aceitarmos, de quebrarmos o medo, ou de ficarmos numa estação fechada. A grande resumo de ter uma metanoia, uma mente transformada, um arrependimento genuíno, é quando passamos a andar com a mente de Cristo. É quando passamos a entender e a refletir e a enxergar a partir da mente do Senhor. E às vezes fechar os olhos para nós é conectar e abrir os olhos para enxergar um grande futuro à nossa frente. Pai, os profetas mudavam estações, os profetas retiravam pragas. Davi retirou uma peste, uma praga, através de uma oferta. Quando ele vai ofertar na ira de Araúna, havia uma maldição, por 3 dias estava praticamente destruindo toda Jerusalém, uma peste terrível, e ele, por uma oferta, liberou que aquela praga não entrasse. Pai, somos profetas, e tem profetas em todos os lugares do mundo e do Brasil. Ativa esse ministério, que tudo que se levanta contrário à voz profética, à voz de Jezabel, a voz maligna, a intimidação, a afronta, porque Israel foi afrontado por Acabe e Jezabel. Elias foi levantado para retirar aquela afronta, e não podia ser com um evangelho que fosse de palavra, mas com um evangelho de poder. Queremos nos colocar como o Elias que virá da tua promessa dos últimos dias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não seja ferido com maldição a terra. Queremos conectar para esse grande exército que o Senhor está levantando na nossa geração, os ativadores proféticos, os que vão mudar o ambiente, transformação da terra,
A Bíblia diz uma terra deleitosa. Por causa de vocês, as nações serão abençoadas. Senhor, que seja um tempo profético, um ministério ativado de poder. Pai, tem falado muito comigo para que não sejamos apenas homens de palavras, mas que venha uma palavra acompanhada com poder. Porque o teu evangelho é poder de transformação, é poder de mudança. Fica com cada vida que está aqui. Abençoa a dona Sônia, Samuel, abençoa cada vida, Pai, a Regina, a Áurea, a Mônica, o Jean, Marcele, Luciana, Alex. Pai, eu profetizo sobre cada vida, Fatinha, a Rosângela, doutor Renato, os seus filhos, as suas filhas, os seus netos. Abençoa, Senhor, cada vida. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, o Marcos. Abençoa o Alex. Abençoa, Pai, as nossas casas, as nossas igrejas. E aonde quer que essa mensagem chegar, a minha mãe, o Tim, Senhor, aonde quer que essa mensagem chegar, que também o Senhor traga transformação, milagre de provisão sobre cada vida. Nos rendemos ao Senhor, nos rendemos aos teus pés, quebrantando o nosso coração diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, graça e paz, Deus abençoe. Hoje é que dia? Me perdi. Quarta. Hoje é quarta. A Sônia aí, dona Sônia, tá aí. Eita glória. Até sexta-feira. A pastora. Amém. Hoje tem Sozo. Hoje tem. Amém? Amém. Glória a Deus. Abraços a todos aí. Abraço, gente. Até sexta-feira.